Tito capítulo 2, verso 11. Quem achou, diga amém. Quem não trouxe a Bíblia e não está pegando carona com o irmão aí, olha para o telão, está escrito aí o versículo, amém? Diz assim: portanto, a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Vamos ler esse versículo juntos? Vamos lá? Portanto, a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Podemos assentar. Vou orar mais uma vez. Pai, Tu és maravilhoso. Tu és o Deus forte. Tu és o Pai da eternidade. Tu és o príncipe da paz. Mas também Tu és Emanuel, Deus conosco. E é diante da Tua presença que eu me humilho. Diante da Tua igreja eu também me humilho. Para trazer, Senhor, um assunto que é tão precioso, tão necessário, para que uma fé genuína flua dos corações, a Tua graça. E eu peço ao Senhor, meu Deus, que debaixo da Tua graça, eu possa comunicar a Tua palavra ao Teu povo nessa noite. E que cada coração seja no Senhor fortalecido, na graça do Senhor sustentado, e pela graça do Senhor levantado nessa noite, para viver na plenitude da Tua vontade. Espírito Santo, cada vida que está aqui veio por causa do Teu amor e da Tua graça. Então fala conosco, Senhor, nos desperte, traga um colírio espiritual para os nossos olhos hoje à noite. Nos faça ver coisas que ainda estão obscuras. Nos faça entender o que está acontecendo do lado de dentro do nosso coração. E nos faça romper diante dos desafios pessoais, mas também diante dos desafios que encaramos como igreja, confiados, fundamentados na Tua graça. Fala conosco nessa noite, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Nessa noite, a palavra que eu vou compartilhar com vocês, nós estamos numa série, Os Fundamentos. E essa noite, um fundamento essencial, um princípio bíblico que nós conhecemos de Gênesis a Apocalipse. Um fundamento que transforma histórias, se chama graça. Nós vamos falar um pouquinho sobre graça, essa graça que o apóstolo Paulo fala no livrinho que ele escreveu para Tito. E ele diz, portanto, a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Quero ler com vocês também Romanos, capítulo 4, do verso 3 até o verso 8. O apóstolo Paulo também fala, dizendo, pois que diz a Escritura. Preste atenção nesse texto. É uma pergunta. Pois o que diz a Escritura? Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como um favor, e sim como dádiva. Mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o que, igreja? O ímpio. Porém, aquele que crê, olha, observa bem, mas não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. E é assim também que Davi declara, ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça independentemente de obras. Bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará o pecado. Então hoje à noite eu quero falar um pouquinho sobre graça. Mas para falarmos de graça temos que falar de lei também. E quando nós lemos esse texto que Paulo está falando em Tito, mas também falando em Romanos, nós vemos que Paulo está apresentando à igreja a graça. E aqui em Romanos, quando ele fala da graça, ele usa o exemplo de Abraão, que Abraão creu e isso foi imputado para a justiça. Mas ele cita um exemplo aqui, ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como um favor. Por exemplo, o irmão Clautamir contrata um funcionário.
que o funcionário vai e trabalha ali a semana toda. E chega no sexto dia, o Clautamir vai lá e paga os dias do trabalho dele, as horas de trabalho. Então, o que o Clautamir fez? Ele não fez nada mais do que o compromisso que ele havia feito com essa pessoa. Ele pagou a dívida, não é isso? Olha o que ele diz: ora, o que trabalha, o salário não é considerado favor, e sim como dívida. Mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Paulo está falando aqui sobre lei e sobre graça. A lei diz: você faz, então você merece. A graça já é diferente. Graça é favor imerecido. Você não fez. Aí vem uma pessoa, Clautamir, que não trabalhou para você a semana inteira. Fez nada. Não trabalhou. Mas de repente você pega e dá o mesmo salário para essa pessoa que não trabalhou. Qual a atitude do Clautamir nessa hora? Graça. É verdade ou não é? Presente. Dádiva. É sobre isso que o apóstolo Paulo está falando, da diferença da lei e da graça. E ele cita a história de Abraão, que foi justificado pela fé. Abraão creu, e isso lhe foi imputado para justiça. Então, Abraão foi justificado não por obras. Abraão foi justificado porque ele creu. E aí ele cita também Davi. Bem-aventurado aquele cujo, Davi diz, né? Bem-aventurado aqueles cuja a iniquidade são perdoados e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecados. Então, ele cita que Davi entendeu o que é graça. Davi entendeu o que é bênção, é ser abençoado, receber graça de Deus, o perdão dos pecados. Receber a justiça de Deus. E nessa noite eu quero dizer para vocês que só existe 2 princípios de vida. E eu queria que você acordasse seu irmão aí, porque essa luz meio escura pode fazer ele ficar cochilando. Diz para ele assim: meu amado irmão, só existe 2 princípios de vida. Diga a ele: ou você é da lei, ou você é da graça. Como assim? Ou você vive pela lei e se torna um legalista, ou você vive pela graça e a graça nos traz liberdade. A lei, então, gera legalismo. Eu faço, então eu mereço. A graça não, é um favor imerecido. Alguém fez por mim, alguém pagou por mim. Então é graça, misericórdia. Isso traz sobre a humanidade liberdade. E quando a gente vai estudar um pouquinho sobre o que é lei, nós entendemos, depois de muitos anos, depois da reforma de Lutero, os teólogos entenderam de forma resumida para ensinar para a igreja o que é lei. Lei é eu faço, então eu mereço. Graça é favor imerecido. Quando nós lemos o Antigo Testamento, nós conhecemos as leis, principalmente nos 5 primeiros livros, o Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Ali nós vemos as leis, começando lá em Êxodo 20, os 10 mandamentos, e outras leis que foram introduzidas. E olhando para o Antigo Testamento, nós entendemos as leis. E as leis apontavam que o homem era pecador. Porque por mais que o homem tentasse obedecer todas as leis, ele tropeçava. E por si só, ele jamais conseguia alcançar o favor de Deus. Porque ele tropeçava, ele pecava. E aí, quando nós olhamos para o Novo Testamento, nós entendemos que Jesus resumiu todos aqueles mandamentos, aquelas leis do Antigo Testamento em 2. Jesus diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a alma, com todo o seu entendimento, com toda a sua força, e o teu próximo como a si mesmo. Jesus vem mostrando um novo caminho.
Jesus veio apresentando um novo caminho. Paulo declara e faz um paralelo entre Adão, o primeiro homem que pecou, e por causa do erro do primeiro homem, que foi Adão, entrou o pecado no coração de todos os homens, e Paulo relata que todos pecaram em Romanos 3:23 e carecem da glória de Deus. Mas em Romanos capítulo 5 nós vamos ler, Paulo apresenta a obra redentora de Jesus. Romanos capítulo 5, a partir do verso 12, se possível eu quero que todos observem o texto, porque é muito rico. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Porque até o regime da lei havia pecado no mundo. Presta atenção, até o regime da lei havia pecado no mundo. Mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Todavia, não é assim o dom gratuito. Observa bem. Todavia, não é assim o dom gratuito, ou seja, a graça. Não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa de um só morreram muitos, ou seja, por causa do pecado de Adão, todos pecaram, a morte espiritual entrou no coração humano, muito mais o que, gente? A graça de Deus. E o dom pela graça de um só homem. Quem é esse homem, igreja? Jesus Cristo. Foram abundantes sobre muitos. Vamos ler mais uma vez. Volta mais uma vez aquele versículo, por favor. Todavia não é assim o dom gratuito como ofensa, porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus, o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. Paulo está apresentando aqui a lei que apontava o pecado, mostrava que o homem é falho, que o pecado estava dentro do coração do homem. Mas Paulo também apresenta o dom gratuito de Deus, que é Jesus Cristo, que veio apresentar à humanidade um novo e vivo caminho. Próximo versículo. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação. Mas a graça transcorre de muitas ofensas para justificação. Se pela ofensa de um, e por meio de um só reinou a morte, muito mais o que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber quem, igreja? Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Porque como pela desobediência de um só, e esse foi Adão, muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, e esse é Jesus Cristo, muitos se tornarão, o que, gente? Justos. É possível ser justificado? É possível ter um novo coração? É possível estar debaixo da graça? Sim, ele diz, mas onde? Observa o 20. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Vamos ler agora o 19. Volta lá, vamos ler. Presta atenção na sequência do assunto. 19. Presta atenção. Porque como pela ofensa de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Observa o 21, o último versículo. A fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse o que, igreja? Pela justiça para a vida, mediante quem? O nosso
Senhor. Jesus Cristo é o novo e vivo caminho que veio apresentar ao homem o coração do Pai. O que é lei, então? A lei é eu faço para eu merecer. Se eu obedecer às leis, então eu vou obter o favor. Mas Jesus veio apresentando um novo e vivo caminho, que é conhecido como o caminho da graça, o favor imerecido. O que é graça? Graça é um dos conceitos centrais da Escritura. Os teólogos reformadores a definem como favor imerecido, ou seja, dádiva de Deus dada ao homem. Essa palavra é usada para expressar o amor incondicional de Deus para com os homens. É um atributo de Deus, um componente do caráter divino. Graça é Jesus. Graça é Jesus. E nós vamos falar um pouquinho sobre isso. É tão importante compreendermos a graça. É tão essencial para a sobrevivência espiritual de um homem, para a saúde espiritual do ser humano, o entendimento da graça. Nós nascemos entendendo que existe lei. Nós nascemos entendendo que se eu não obedecer, eu não vou conseguir. Se eu não andar sobre as regras, eu não vou alcançar. Nós já crescemos sabendo que existe isso. E a lei é importante. A Bíblia diz que a lei é boa, a lei é justa. Mas nós somos falhos. Nem sempre conseguimos. Tropeçamos na lei, desobedecemos. O que é graça? Graça é o favor imerecido. É a bondade de Deus absolvendo o homem, dando uma nova chance ao homem. Deus nos revela a sua graça através da pessoa de Jesus. João 3,16 diz assim, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Observe bem o versículo. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que obedeça todas as leis não pereça. É isso? Não é isso. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Também nos diz em Romanos 5:8, mas Deus prova o seu próprio amor para contigo, para comigo, para conosco, pelo fato de ter dado Cristo, ou pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Por causa de um homem entrou o pecado no mundo, e esse homem chama Adão. Quando nós estudamos um pouco de teologia, nós falamos do pecado adâmico. Ele foi o culpado. A morte entrou no coração do homem. Que morte é essa? Não é a morte física, é a morte espiritual. O homem não conseguia mais conectar com Deus como Adão e Eva conectavam no Éden. Eles saíram da presença de Deus por conta do pecado. Mas a Bíblia nos apresenta Jesus. E Jesus vem abrindo um novo e vivo caminho ao homem. Quando eu digo homem, eu estou falando do gênero humano. O Senhor Jesus vem nos mostrando um caminho aonde o pecador encontra perdão, onde o pecador encontra graça. A Bíblia deixa claro que o Pai amou o mundo inteiro. Deus amou o mundo inteiro. A Bíblia é clara em dizer que Deus provou o amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, mesmo quando nós estávamos subjugados no pecado. Quando Cristo foi para a cruz, Ele foi porque nós não poderíamos assumir aquele lugar. Tinha que ser um justo, alguém que nunca desobedeceu uma lei, alguém que nunca quebrou uma lei. Jesus viveu a lei. Jesus mostrou o coração do Pai. Talvez você me diria, não, Jesus quebrou leis. Jesus sentou com pecadores, comeu sem lavar as mãos. Jesus curou no sábado. Jesus cumpriu todas as leis dadas por Deus.
Aquelas leis foram acrescentadas pelos homens e Jesus veio e mostrou o que é lei, a verdadeira lei. Ele diz: ame o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua força, com todo o teu entendimento e o teu próximo como a ti mesmo. Jesus veio apresentando o amor. Enquanto a religião dizia: não pode curar no sábado, Jesus ia lá e curava o paralítico, libertava o endemoniado. A lei, a religião dizia: não pode comer, sentar com samaritanos, com pecadores. E Jesus sentava e comia e dizia: os sãos não precisam de médicos, mas sim os doentes. Eu não vim chamar justos pessoas legalistas que acham que por acertar algumas coisas, por conseguir obedecer algumas leis, eles se justificam. Eu não vim chamar justos, eu vim chamar pecadores ao arrependimento. Eu vim apresentar o caminho da graça, do perdão, do amor do Pai. E os religiosos ficaram intrigados com aquilo, e Jesus até contava parábolas e mais parábolas. E uma que me comove muito é que ele conta uma história de 2 homens que foi para o templo orar. E um era religioso e confiava em si mesmo e batia no peito e falava: Deus, eu tenho jejumado, Deus, eu tenho te buscado, eu tenho procurado andar reto em tua presença. Mas tinha outro lá que era um pecador, um homem que pisava na bola e que orou e falou: Deus, eu não faço nada disso. Senhor, eu sou pecador. Senhor, eu sou falho. Jesus fala: quem saiu justificado depois dessa oração? E os discípulos entenderam: aquele que reconheceu a sua essência, que não se tornou um legalista. Sabia que tem muita gente hoje dentro das igrejas que ainda vivem? Eu disse para vocês que só existe 2 caminhos: ou eu vivo na lei, ou eu vivo na graça. Tem muita gente dentro da igreja que é legalista, que acha que Deus o abençoa pelo que ele faz, que acha que Deus abençoa ele pelo cargo que ele possui, pelo título que ele alcançou. Não entendeu a graça ainda. Não entendeu o que é graça. Graça é favor imerecido. Nós não fizemos nada por merecer. Graça é sempre baseado no amor de Deus por nós, no amor que nós recebemos sem mesmo merecer. Vamos observar essa parábola em Mateus, capítulo 10, a partir do verso 1. Presta atenção nessa parábola. Olha que interessante essa parábola. Mateus, capítulo 10, ou melhor, Mateus capítulo 20, a partir do verso 1. Não é Mateus 10. Mateus 20, a partir do verso 1. Porque o reino dos céus é semelhante, presta atenção, que é uma história que Jesus está contando para nos ensinar como é o reino dos céus. Então, o reino dos céus é semelhante a um dono de casa que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para a sua vinha. Então, esse homem foi de madrugada buscar trabalhadores para a sua vinha. E tendo ajustado com os trabalhadores a 1 denário por dia, mandou-os para a vinha. Então, logo cedo, ele achou uns e falou: você quer trabalhar para mim por 1 denário? Então, mandou eles para a vinha. Próximo versículo. Saindo 3ª hora, viu na praça outros que estavam ali também desocupados, à espera do trabalho. E disse-lhes: ide vós também para a vinha, e vos darei o que for justo. E eles foram. Tendo saído outra vez, perto da hora 6ª e da 9ª, já estava no final da tarde, na hora 9ª, procedeu da mesma forma. E saindo por volta da hora 10ª, entrou outros que estavam desocupados e perguntou-lhes: por que estivesses aqui desocupados o dia todo? Quer dizer, já tinha passado o dia, estava no finalzinho. Responderam: porque ninguém nos contratou. Então lhes disse: ide também vós para a vinha. Ao cair da tarde, disse o senhor da vinha ao seu administrador: chama os trabalhadores, paga-lhe o salário, começando pelos últimos, indo até
aos primeiros. Vindo os da hora 10ª, recebeu cada um deles, quanto, igreja? 1 denário. Ao chegar os primeiros, pensaram que receberiam mais. Porém, também estes receberam quanto, igreja? 1 denário cada um. Põe-se no lugar. Mas, tendo recebido, murmuraram contra o dono da casa, dizendo: estes últimos trabalharam apenas 1 hora, contudo os igualastes a nós que suportamos fadiga e calor o dia inteiro, ou todo dia. Mas o proprietário respondendo disse a um deles: amigo, não te faço injustiça? Não combinastes comigo 1 denário? Toma o que é teu e vai-te, pois quero dar a este último tanto quanto a ti. Sabe o que o Senhor Jesus está mostrando aqui? Graça. Agora analise o coração desses trabalhadores. Quem começou a trabalhar logo de manhãzinha, 6 da manhã, recebeu 1 denário. Quem começou a trabalhar 9 da manhã, 1 denário. Quem começou a trabalhar meio-dia, 1 denário. 3 da tarde, 1 denário. E os últimos, 1/10, receberam a mesma quantia. E o Senhor mandou começar a pagar daqueles que começaram por último e chegar naqueles que começaram primeiro. É uma história que Jesus está contando para ensinar algo para nós. Graça é favor imerecido. Eu dou como eu quero. O Senhor teve compaixão de todos eles. O Senhor foi gracioso com todos eles. Todos precisavam de trabalho. Todos necessitavam do salário. Todos tinham família para sustentar, responsabilidades. Precisavam sobreviver. Tanto os que começaram a trabalhar de manhãzinha, como aqueles que começaram a trabalhar no final da tarde. O Pai usou, o Senhor usou de graça com todos eles. Mas o coração humano é revelado nessa parábola. E revela então quanto nós queremos que Deus faça as coisas do nosso modo. O quanto muitas vezes nós somos legalistas. Nós queremos do nosso jeito. Eu trabalhei mais, então eu vou receber. Eu trabalhei o dia inteiro, então eu vou receber mais. Era o que consideravam no coração aqueles que começaram de manhãzinha. E quando o Senhor pagou a mesma quantidade, eles ficaram revoltados. Por quê? Porque eles haviam interpretado as coisas de forma errada. Eles não tiveram misericórdia daqueles outros que passaram o dia sem receber, que chegaram no final da tarde. Eles estavam ocupados e preocupados consigo mesmo. E sabe que isso nos ensina? É que muitas vezes nós estamos cegos por causa dos nossos próprios objetivos. Nós estamos exaustos porque estamos trabalhando com a força do nosso braço e não confiamos no coração desse Deus gracioso, amoroso, misericordioso. Ele deu a todos aqueles trabalhadores a mesma quantidade. Isso aqui revela o coração de Deus. Graça. Favor imerecido. A graça é sempre baseada no amor de Deus por nós. No amor que nós recebemos sem merecer. Eu não trabalhei. Jesus trabalhou por mim. Eu não fiz nada por merecer. Ele fez tudo por mim. Ele me chamou. Ele quis me dar. Muitas vezes nós estamos na igreja com o coração cheio de legalismo. Mas esse irmão chegou agora. E Deus já está abençoando ele na América. Eu estou aqui há 20 anos. Quando eu cheguei aqui foi tão duro para mim. Foi tão difícil para mim. Por que para ele está sendo mais fácil? Nós estamos muitas vezes com um coração semelhante ao do irmão, do filho pródigo. Que não conhecia o coração do pai. Que estava na presença de Deus, mas não conhecia o coração do pai.
João capítulo 15, verso 16, Jesus diz assim: não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros. Como aquele senhor saiu para contratar trabalhadores, assim Jesus veio ao nosso encontro e nos chamou. Ele já pagou o salário por nós. Ele já justificou as nossas vidas diante do Pai. Ele já pagou o preço que eu não poderia pagar. Ele já pagou o preço que você não poderia pagar. Ele já conhecia a sua história. A Bíblia nos diz no Salmo 139 que Ele já conhece todos os nossos dias. E quando uma palavra nem chegou nos nossos lábios, Ele já sabe muito bem qual é a intenção do nosso coração e aonde a gente quer chegar com aquilo. Ou seja, Deus conhece a nossa história. E mesmo assim Ele nos ama. Mesmo assim Ele vem com a tua graça. Sabe por que você está aqui hoje nos Estados Unidos, na cidade de Filadélfia, dentro de uma igreja com ar-condicionado, sentado em uma cadeirinha macia, legal? Porque Deus te ama demais. Ele é o maior interessado em você. Ele deseja ver você caminhando no caminho da graça, sendo levantado, sendo restaurado, vivendo na plenitude da vontade dEle. Ele te ama. Mas muitas vezes nós estamos dentro da igreja sem entender o que é graça. Nos tornamos religiosos, legalistas. Achamos que temos que fazer para merecer. Na verdade, nós precisamos conhecer a graça e desfrutar da graça, porque em nós somos. E porque somos, fazemos. Não precisamos fazer para ser, mas porque somos agraciados, porque somos abençoados, fazemos. Quero contar uma história para vocês que eu ouvi essa semana. Achei muito interessante. História de um pastor paranaense. E o seu pai era dono de um armazém grande. Ele era criança ainda. E ele contou a história do pai, a experiência dele com o pai. O pai era dono de um grande armazém lá no Paraná. E lá vendia de tudo nesse armazém, tinha chocolate. E ele era ainda um menino e tinha irmãos mais velhos. E ele estava sonhando em comer um chocolate daquele que estava na prateleira do armazém do pai. E ele passava do lado daquele chocolate, sonhando em comer aquele chocolate. E o irmão mais velho observando ele, até que ele pegou um chocolate escondido. Colocou ali debaixo da camiseta. E foi para o cantinho comer o chocolate. E o irmão mais velho chegou e falou assim: eu te vi, eu te peguei, eu vou contar pro meu pai. Você roubou o chocolate do meu pai. Você é um ladrão. Você roubou o chocolate do meu pai. E ele foi lá e contou pro pai. Ó, nosso irmão ali, meu irmão, roubou o chocolate. O pai, muito triste, foi lá, pegou o filho, lá no cantinho daquele armazém e falou assim: tá vendo esse banquinho, meu filho? Vai ficar sentado nesse banquinho hoje. Papai vai voltar pro balcão, vai trabalhar. Você vai ficar sentado nesse banquinho até o final da tarde. Final da tarde, papai vai vir aqui e vai ter uma conversa com você. O menino ficou sentado no banco. E ele conta, esse pastor, ele era um menino, que ele suava frio. Que ele pensava agora: eu roubei. Meu pai agora vai me dar uma coça, vai me bater. Nunca mais vou poder entrar nesse armazém, porque eu roubei. Eu sou um ladrão. Não tem jeito para mim mais. E foi passando horas, aquele menininho ansioso, balançando a perninha naquele banco, esperando o pai, até que chegou a hora do pai fechar o armazém. E o pai foi lá no filho. E quando o pai senta do lado do filho, puxa o banquinho e senta, o pai fala assim para ele: olha aqui nos meus olhos, meu filho, olha aqui para mim. E o filho parou, olhou para ele, o pai falou assim: olha aqui, meu filho, tá vendo essa caixa de chocolate que o papai trouxe? Essa caixa aqui é para você. Papai quer te ensinar algo, meu filho. Tudo que o papai tem nesse armazém é seu. Você não precisava roubar, meu filho. Você não precisava pegar escondido. Você poderia ter chegado em mim e falado: pai, eu tenho vontade de comer chocolate. Ah, pai, eu queria tanto um chocolate. O papai te daria essa caixa, meu filho. Eu quero que você saiba, meu filho, que você é muito amado. Que você nunca precisa roubar. Você nunca precisa fazer algo errado para adquirir alguma coisa. Você faz certo, meu filho.
Chega, conversa, chega no papai e fala o que você quer. Aquele menino pegou a caixa de chocolate e chorou. E começou a conhecer o coração de Deus através da atitude misericordiosa daquele pai que soube revelar o amor incondicional de Deus. O amor de Deus é assim, queridos. Você não vai merecer pelo que você fez. Você não vai receber porque você fez. Deus te amou antes que você imaginasse. João 15,16, Jesus diz: não fostes vós que me escolhestes a mim, queridos, eu vos escolhi a vós outros. Eu vos escolhi. Não fomos nós que fizemos uma reunião e chegamos diante de Deus e falamos: Deus, é culpa do Adão que nós estamos assim. Agora o Senhor tem que fazer alguma coisa por nós. O Senhor tem que nos aceitar. Deus se antecipou. Quando lemos a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, buscando conhecer a graça e o amor de Deus, nós ficamos maravilhados. Porque Deus não nos criou robô. Deus criou o homem com o direito de escolha. Deus estabeleceu um limite para que o homem entendesse que Deus queria sempre proteger e cuidar do homem. Mas o homem, quando desobedeceu aquele limite estabelecido por Deus, o homem sofreu as consequências do seu erro e por isso veio o pecado. Mas Deus já havia preparado o caminho da restauração, e o caminho da restauração se chama Jesus. O caminho da graça se chama Jesus. O caminho do perdão se chama Jesus. Quantas vezes nós chegamos na casa do Senhor com um sentimento de culpa enorme, como aquela criança que roubou o chocolate do pai. Pensando: e agora? E agora o que eu vou fazer? Uma vez, muitos anos atrás, eu ouvi essa história na igreja presbiteriana e nunca mais esqueci, porque falou muito ao meu coração. O pastor contou que ele tinha falado várias vezes para o seu filho: pastor, meu filho, eu não quero mais que você me desobedeça. Meu filho, eu não quero que você me desobedeça nessa situação. E pela terceira vez o filho desobedeceu. O pai ia pregar no domingo, isso era sábado. E o pai falou para ele: agora você fica aqui na sala me esperando. O papai estava preparando a pregação de amanhã. O papai parou para vir te corrigir, porque sua mãe me chamou. Agora você fica sentado aqui. E depois que eu terminar o meu esboço de pregação, o papai vai voltar e você vai ser severamente corrigido, meu filho. O papai está cansado. E o pastor contou a experiência pessoal dele, que ele estava buscando conhecer mais sobre a graça, a misericórdia, o favor de Deus, a misericórdia de Deus. Ele começou a estudar a Bíblia, à medida que ele foi preparando o esboço de pregação, Deus foi movendo o coração dele de tal forma, e quando ele terminou aquele esboço de pregação, Deus falou profundamente no coração dele sobre graça, sobre misericórdia, e ele foi lá buscar o filho dele. Mas quando ele foi buscar o filho dele, ele falou: filho, levanta, papai quer te levar para tomar um sorvete. O filho falou: peraí pai, eu mereço uma sua, eu desobedeci o Senhor 3 vezes. Ele falou assim: sim, você merecia uma sua. Mas hoje, estudando muito, Deus me falou muito da graça e da misericórdia dele revelada em Cristo Jesus. Eu queria te contar sobre isso hoje. Então vamos tomar um sorvete juntos, porque eu quero te apresentar o amor de Deus. Seu filho ficou firme nos caminhos do Senhor. Como esse pastor que eu contei para vocês, a primeira história, se tornou um pastor. Esse também, filho de pastor, entendeu a graça, a misericórdia de Deus, porque o pai compreendeu. Pastora, você está dizendo hoje à noite que nós não devemos corrigir nossos filhos? Não. A Bíblia diz em Provérbios que nós temos que corrigir os nossos filhos. Amém? Mas nós devemos apresentar o amor incondicional de Deus. Às vezes, nós estamos na igreja, mas não estamos vivendo debaixo da graça. Estamos ansiosos, estamos agitados, estamos sobrecarregados, estamos preocupados, porque não entendemos que Deus trabalha para aqueles que nele esperam. Nós queremos resolver os nossos problemas
porque não entendemos que temos um Deus que se preocupa não só com a nossa estadia na terra, mas que se preocupa também com a nossa eternidade. Deus não preocupa simplesmente em que você viva 80 anos da sua história. Deus amou você e amou você eternamente. Por isso ele diz que ele amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não morra. A palavra pereça é morte, mas tenha vida eterna. Deus é o maior interessado em ti, querido. Ele te ama. E ele te ama de uma forma incondicional. E nessa noite, esse assunto é tão extenso, é tão complexo. Eu acho que nós deveríamos gastar muitos dias falando sobre a graça. Mas nessa noite eu queria dizer para vocês que só existe 2 caminhos. Ou eu ando confiado na lei, dependente da lei, e achando que uma vez que eu faço, eu mereço. Ou eu vivo debaixo da graça e dependente da graça, eu sou levantado e fortalecido e transformado e sou livre. Nós precisamos parar para analisar o que tem guiado o meu coração. E nessa noite eu quero trazer para vocês 3 observações, somente 3 observações, vai ser rápido. 3 atitudes de quem tem entendido a graça. Será que eu estou na igreja desfrutando da graça? Será que eu estou entendendo o amor de Deus por mim, que é incondicional? Esse texto que Paulo citou, que fala de Davi, é um Salmo 103, que Davi fala: bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujos pecados são cobertos. Davi fala: como dista o Oriente do Ocidente, assim o Senhor afasta de nós as nossas transgressões. Davi começou a entender o caminho da graça. Davi começou a desfrutar disso quando ele se deparou com a fraqueza dele. E quando ele recorreu diante de Deus, e Deus o levantou novamente como um rei. E Deus foi tão gracioso com Davi, que mesmo depois que Davi pecou, Deus permitiu que da mulher que foi a culpa do adultério de Davi, nascesse o seu sucessor, que sentasse no trono, que foi Salomão. Você tem lido a palavra de Deus, buscando conhecer a graça de Deus? Ou você tem lido a palavra de Deus com um sentimento legalista? Procurando conhecer a Deus para provar para as pessoas que elas estão erradas e que você está certo? Como é que você tem olhado para a palavra de Deus? Eu quero trazer para nós hoje à noite 3 atitudes de quem tem entendido a graça. Voltando para Tito, capítulo 2, verso 12, agora nós vamos ficar nesse texto. Ele diz assim: educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. Traz de novo o versículo 11 para a igreja compreender a sequência do assunto. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a quem, gente? E agora continua, o versículo 12. Educando-nos. Educando-nos. Deus conhece a nossa essência. Deus sabe que nós somos falhos. Deus sabe que nós vamos tropeçar na caminhada. A Bíblia diz que o cair é do homem, mas o levantar é do Senhor. É verdade ou não é? E quando Paulo fala sobre a graça, ele diz que o Senhor vem nos educando. Educar significa o quê? Ensinar. Ele vem nos endireitando. Então, a primeira observação que eu quero trazer para nós nessa noite é que quando nós temos o entendimento da graça, do favor imerecido, eu não merecia. Deus quis me abençoar, Deus quis me perdoar, Deus provou o amor por mim através de Jesus e eu entendo, eu creio nisso, eu recebo a graça de Deus. Quando eu desfruto da graça de Deus, quando ela vem para a minha compreensão, isso produz em mim
integridade. Isso produz uma vida íntegra. Por quê? Porque a graça de Deus revelada nos nossos corações vem nos ensinando, educando. O que é isso? Temos um Deus que nos ama, que nos educa, que nos corrige, que nos ensina. Nós temos um Deus que está preocupado em nos ensinar. Como é o seu coração de pai? Como é o seu coração de mãe? Quando vê o seu filhinho dando os primeiros passos, e você segura na mão do seu filho, porque você sabe que ele ainda não consegue firmar bem os seus pezinhos, e ele acha que ele já sabe, ele fica puxando, tentando soltar as suas mãos, e ele solta as suas mãos, e você deixa, e de repente ele vai, tropeça e rala o joelhinho. O que você faz com o seu filho quando isso acontece? Agacha, vai até o nível dele, ajuda ele a levantar, cuida do arranhão que ele recebeu no joelho, dá as mãos para ele de novo e fala: vamos filho, você vai aprender, Quando nós entendemos a graça de Deus, nós nos tornamos livres da preocupação de ser alguma coisa para ser aceito, de fazer alguma coisa para ser aceito, de ter que provar para as pessoas quem eu sou para ser aceito. Eu entendi quem eu sou para Deus. Eu entendi que Ele me ama. Eu entendi que Ele me aceita como eu sou. Quando eu vim para Jesus, eu estava com a minha alma desfacelada, gente. Eu tinha tudo para não estar aqui aos meus 48 anos de vida. A minha família viveu muitas decepções. Minha mãe se tornou viúva e as minhas duas irmãs mais velhas, uma com 16 e a outra com 14, começou a dar muito trabalho para minha mãe. E minha mãe tinha que trabalhar para nos sustentar e as minhas filhas estavam rebeldes porque havia perdido o pai, a irmã mais velha com 16 anos, tudo uma sequência de dores. E as minhas duas irmãs mais velhas estavam rebeldes. E as minhas irmãs estavam dando trabalho para minha mãe. E eu me lembro que eu estava sentada na calçada da minha casa. E dois vizinhos saíram na frente. Na porta, eles moravam de frente à minha casa. E eles sussurraram e eu escutei: tadinha dessa menina tão linda. Não vai dar em nada na vida. O que vai virar essa menina com a casa desestruturada que ela tem? Queridos, eu ouvi isso. Eu tinha 7 para 8 anos de idade. Eu tenho certeza que era uma voz maligna tentando me subjugar. E aquilo ficou no meu coração e eu pensei: o que essas pessoas estão falando da minha casa? O que essas pessoas estão falando da minha família? Eu era uma criança, ouvindo aquela voz: você não vai dar em nada, você não vai ser nada. Tadinha dessa criança. Mas Deus, com seu amor, me cercou de irmãos cristãos. Vizinho do lado, vizinho também de frente. E ali desde pequenininha eu era convidada para ir para as EBFs das igrejas evangélicas, ouvir o evangelho. Até que eu cheguei aos meus 15 para 16 anos e falei: agora eu vou. Agora eu vou conhecer esse Deus de amor. E quando eu fui conhecendo o amor incondicional de Deus por mim, que Ele me aceitou mesmo com o meu histórico horrível, que Ele me aceitou mesmo com o meu lar todo errado, que Ele amou aquela viúva que era minha mãe, que Ele teve misericórdia de nós. O amor de Deus foi transformando o meu coração. Eu quero dizer algo para nós hoje à noite. Quando nós conhecemos a religião e não conhecemos a graça, nós nos tornamos legalistas. Quando nós conhecemos Jesus, o dom gratuito de Deus, o amor do Pai revelado na pessoa de Jesus, que perdoa os nossos pecados, que aceita o pecador, nós nos tornamos gente livre, que não precisa provar para ninguém que eu não bebo mais, que eu não fumo mais, que eu não minto mais. Não preciso provar. Eu tenho um Deus que conhece a minha essência.
Eu tenho um Deus que conhece as minhas debilidades, que me amou e Ele está me educando. Ele está me alinhando. A palavra dele agora é como lâmpada para os meus pés. A palavra dele agora vai clareando o meu caminho. Quando eu entendo a graça de Deus, algo começa a mudar em mim de dentro para fora. A Bíblia conta a história de Zaqueu, e Zaqueu era um cobrador de impostos. Naquele tempo, ele tirava um vamos dizer, pro Estado, né? E 2 para ele. Ele roubava. Era mais ou menos como alguns políticos do Brasil, que graças a Deus o podre está aparecendo, Deus está fazendo um limpa no nosso país, amém? Mas ele roubava. Zaqueu tinha uma história terrível. Zaqueu queria ver Jesus. Zaqueu sobe numa árvore porque ele era baixinho e Jesus ia passar em tal região. E ele queria ver Jesus. E quando Jesus passa naquele trajeto onde Zaqueu estava em cima da árvore, a Bíblia diz que Jesus para, olha para o alto e fala: Zaqueu, desce que hoje eu quero ir na sua casa. Zaqueu era um pecador, um publicano, um cobrador de impostos, que roubava a sociedade, cometia injustiça. Jesus vai para a casa de Zaqueu, Jesus senta com Zaqueu, come com Zaqueu. E voluntariamente Zaqueu fala assim: Senhor, eu quero devolver, restituir a todos que eu roubei. E sabe, Senhor, de tudo que eu tenho, eu quero doar uma parte para os necessitados. Sabe o que Jesus falou? Hoje houve salvação nesta casa. Talvez você questione e fale: mas espera aí, a única coisa que Zaqueu fez foi falar que ia devolver o que roubou e foi falar que ia agora fazer doações para os necessitados. Como assim houve salvação nessa casa? Por que Jesus libera essa palavra que houve salvação nessa casa? Porque Zaqueu entendeu a graça. Zaqueu entendeu o amor incondicional. Zaqueu entendeu que mesmo ele sendo um pecador, mesmo que ele tivesse roubado, Jesus se interessou por ele. Jesus entrou na casa dele. Jesus conversou com ele. Jesus fitou os olhos nele. Jesus o amou. Ele entendeu a graça veio educando. Amém? A religião vem te dizendo: você pode fazer parte dessa igreja, mas você tem que assinar um documento dizendo que você nunca mais vai fazer isso, isso e aquilo. Isso é religião. Contrato com os homens. Não é isso que leva para o céu. O que nos leva para o céu é a compreensão da graça de Jesus. Graça, quão maravilhosa graça. É a compreensão de que eu sou perdoado. O preço, o salário do meu pecado, ele pagou e pagou o mal do preço, porque pecamos muito. Zaqueu entendeu isso. Ele teve misericórdia de mim. Ele sentou na minha mesa. Ele me aceitou com toda a minha culpa. Ele me aceitou com todo o meu histórico. Zaqueu manifestou a compreensão da graça. Ele entendeu a graça. Isso é um reflexo de quem entendeu o Evangelho. Quando nós começamos a entender que Deus é gracioso, que Deus nos ama, nós deixamos de ser legalista. Não preocupamos mais com o que as pessoas vão pensar e eu tenho que provar para elas. Mas preocupamos sim como Deus quer. Qual é a vontade de Deus para mim? Qual a expectativa do Senhor para mim? Porque Ele me ama. E eu sei que Ele me ama. E porque Ele me ama, eu quero que Ele me conduza. A graça vem nos tornando pessoas inteiras. A palavra íntegra fala disso. Eu posso ser o mesmo. Eu posso ser o mesmo. Olha para o seu irmão e fala assim: se você tem entendido o amor do Pai revelado em Jesus, você pode simplesmente ser você mesmo, porque Ele te ama assim. Amém? Ele te ama do jeito que você é. Mas lemos que a graça vem nos educando.
Então ele vem nos ensinando um caminhar novo. Ele vem firmando os nossos pés sobre a rocha. Ele vem nos ensinando a andar com os pés firmes na rocha. E assim ele vai nos dando força para suportar ventos, tempestades. Ele vem nos dando equilíbrio, nos dando força. A Bíblia também conta a história de uma mulher samaritana. Essa mulher, queridos, ela vivia em Samaria. Samaria ficava entre Jerusalém, se eu não me engano, e Jericó. Não me lembro precisamente no mapa como é que funciona, mas era perto de Jerusalém. Os samaritanos eram uma mistura de judeus com outros povos que viviam ali naquele território deles, mas era como uma classe excluída. Entende? Para ir para Jerusalém tinha que passar por Samaria ou se não fazer uma volta. E a Bíblia começa o texto dizendo em João, capítulo 4, que era necessário que Jesus passasse por Samaria. Era o lugar onde tinha essa mistura. E esse povo fazia o que os judeus não faziam, porque essa mistura de judeu com outros povos trouxe outra cultura. E dali nasceram filhos, e esses filhos estavam agora com a sua cabeça toda misturada. Então os judeus não suportavam os samaritanos. E Jesus foi lá. E quando Jesus vai, ele encontra uma mulher no poço de Samaria, ali no poço de Jacó, para pegar água. Mas essa mulher tinha uma história de 5 relacionamentos, 5 maridos. Já estava no 6º. E o 6º era marido de outro. Jesus vai e conversa com essa mulher. Quando Jesus conversa com essa mulher, ela fala: como sendo o Senhor judeu, conversa comigo que sou mulher samaritana? Ela até assustou com o fato de Jesus parar para conversar com ela. Porque os judeus não faziam isso, ainda mais um homem conversando com uma mulher. Mas Jesus conversa com essa mulher, e essa mulher tinha um questionamento no coração. Ela queria saber onde adorar. Se era ali onde estava o posto de Jacó, ou se era em Jerusalém, no monte, onde adorar. E Jesus começa a conversar com essa mulher. E Jesus revela para essa mulher que ele conhecia a história dela. Jesus fala assim: bem dissestes, 5 maridos já tivestes, e agora o que você está vivendo com ele não é o seu marido. A Bíblia, pode olhar para mim ao invés das irmãs, por favor? Amém? A palavra de Deus está sendo pregada. Amém? Presta atenção aqui, porque essa palavra é poderosa. Sabe o que aconteceu? Essa mulher que tinha um histórico de vergonha, imagina, gente, 5 maridos estando no 6º. Que história dolorosa. Essa mulher conhece Jesus. E a Bíblia conta que ela deixa ali o seu cântaro, que era o seu pote de carregar a água. E ela corre para Samaria e chama os homens de Samaria. E os homens de Samaria correm lá para onde estava Jesus. E Jesus fica com eles, e Jesus conversa com eles, o evangelho está com eles, a graça de Deus se manifesta a eles. E aqueles homens olham para aquela mulher e falam: agora, mulher, já não é mais porque você nos dissestes que nós cremos que ele é o Messias, mas nós também vimos e cremos. O que eu quero dizer para vocês nessa noite? É que Jesus foi ao encontro de uma mulher com a história quebrada. A religião não parava para conversar com aquele tipo de mulher. Mas Jesus parou. Era uma mulher que tinha uma história de vergonha, mas Jesus tinha para ela graça, favor imerecido. E Jesus se revela a essa mulher, e essa mulher se torna uma missionária. Vai para Samaria e leva o amor de Jesus para Samaria. E a história dela nunca mais é a mesma, porque o evangelho vem, a graça vem nos educando. Outra observação que está na Bíblia é que a lei dizia que o casal que fosse pego em adultério, ambos, tanto o homem quanto a mulher, deveria ser levado em praça pública e serem mortos por apedrejamento. Jesus, logo de manhãzinha, estava ali na sinagoga. Estava ali, como sempre, de costume. E os religiosos apanham aquela mulher que foi pega no adultério. Só pega a mulher, não pega o homem. Coloca a mulher diante de Jesus, diz a Bíblia. E aquela mulher ali exposta, todos os religiosos em volta. Ela tinha sido pega em adultério, gente. Que coisa horrível. Todo mundo sabia o que aquela mulher estava fazendo.
A lei dizia que ela deveria ser morta, apedrejada. E aqueles homens chegam para tentar Jesus e falam, e agora? A lei diz que ela deve morrer apedrejada. E Jesus fala, quem não tem pecado algum, pode atirar a primeira pedra. E só ouviu barulhos de pedras e pedras caindo no chão. E a Bíblia conta que todos foram saindo, todos foram saindo. Jesus até então não olhava para aquela mulher. Jesus estava de cabeça baixa. Quando todos saem, a Bíblia conta que Jesus fita os olhos nela e fala, mulher, quem é que te condena? E a mulher olha em volta e fala, Senhor, ninguém. E ele diz, tampouco eu, vai e não peques mais. Essa mulher recebeu um rio de graça. Essa mulher recebeu a misericórdia de Deus. Essa mulher recebeu a chance de começar uma nova história. Esse é o Jesus da Bíblia, queridos. Esse é o Jesus da Bíblia. É Ele que revela o coração do Pai para a humanidade. É Ele que nos apresenta Deus como Pai. Ele diz o nosso Pai. Ele nos ensina a orar dizendo Pai nosso que estás nos céus. Ele que olha para o pecador e diz quem é que te condena? É Ele que te diz eu te dou a chance de começar de novo. De construir uma nova história. Eu vou te educar, eu vou te ensinar, eu vou te alinhar. Recebe graça, levanta de novo. Apruma os teus pés, porque Jesus te ama. O mundo te condena, a religião te condena, mas Jesus não. Tem muita gente vivendo hoje debaixo de condenação. Tem muita gente hoje entrando na igreja com o coração pesado e saindo mais pesado ainda. Porque não estão entendendo a graça, favor imerecido. Graças a Deus, nós recebemos o Espírito Santo. Graças a Deus, Ele se revela dentro de nós. Porque se não fosse a graça dEle abrindo os nossos olhos, muitos que agora estão aqui sentados, estariam agora curtindo uma ressaca. Estariam agora perdidos lá fora. Mas porque Deus foi gracioso para contigo, você está aqui. Mas talvez você pecou, você errou. Você fez algumas coisas que decepcionou pessoas, decepcionou a si mesmo. E você se sente mal, você se sente pequeno, você se sente diminuído. Eu quero te dizer que a graça de Deus está presente aqui e se chama Jesus. Jesus. Ele deseja que todo pecador seja levantado novamente. Deus não tem prazer em ver os seus filhos subjugados. Ele tem prazer em exercer misericórdia. Ele diz, misericórdia quero e não holocaustos. Romanos capítulo 8, verso 1, diz assim, agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Agora, pois, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Mas antes eu estava e eu errei. Pedro também errou. Andou com Jesus até a hora da cruz, até a hora da cruz. Jesus o ensinou. Jesus orientou que ele iria ser levado pelos homens. Jesus falou que ele seria traído. Mas Pedro, no momento que Jesus mais precisava dele, o abandonou, o negou 3 vezes. Depois que Jesus vai para a cruz, ressuscita, Jesus vai de volta a Pedro e fala, Pedro, vem. Pedro, tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? E fala novamente, apacenta as minhas ovelhas. E na 3ª vez ele fala, Pedro, tu me amas? Pedro fala, Senhor, só tu sabes. Apacenta as minhas ovelhas. Jesus estava ali mostrando graça.
Por que nós temos tanta graça por aqueles que nós amamos, por filhos, mas não temos diante do erro do nosso irmão? O que acontece conosco? O que faz que muitos de nós estamos dentro da igreja engessados, prontos para levantar o dedo, prontos para acusar as pessoas, pronto para condenar as pessoas? O que está acontecendo conosco? Será que nós estamos entendendo a graça? Será que nós entendemos que nós só chegamos até aqui porque Deus teve misericórdia de nós? Será que nós temos entendido que se você não faz mais o que você fazia antes, se eu não estou vivendo como eu vivia antes, é porque a graça de Deus me levantou e tem me sustentado até aqui? Essa semana eu fiz esse exercício, eu queria convidar você a fazer também. Acorda todo dia dando graças. Você vai ver que o seu dia vai ser transformado. Abra o olho e fala: obrigada, Jesus. Senhor, Tu és bom. Senhor, Tu és misericordioso. É a Tua graça que me sustenta. É a Tua graça que me sustenta. Nós estamos ansiosos, preocupados, porque estamos esquecendo que temos um Deus gracioso. E Ele diz: maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Bendito o homem que confia no Senhor. Ele será como árvore plantada junto aos rios, vai dar fruto, muito fruto. Porque quem não confia no Senhor, confia em si mesmo. Confia no legalismo. Se eu fizer tudo certinho, vai dar certo. Mas se eu não fizer tudo certinho, não vai dar certo. Então Deus não vai me abençoar. Deus não é assim. Quando nós entendemos a graça, nós fazemos certo porque nós entendemos que Deus nos ama. E nós queremos ser íntegros, inteiros. Você não precisa ficar falando: ai, tentação. Você não quer isso. Porque o seu prazer começa a estar em Deus. Quando você entende a graça, homem, você está dentro da igreja, você não está nem aí se a irmã está vestida indecente. Porque você entende a graça, a misericórdia de Deus e você ama Deus. Você passa a ter olhos puros, sentimentos puros. Porque você entende a presença de Deus e a presença de Deus faz diferença de dentro para fora. Há algo santo acontecendo dentro da gente. A gente começa a olhar as pessoas com outros olhos, a gente começa a ser inteiro. Deus está aqui dentro, fazendo com que tudo seja transformado, integrado novamente. A terra que era sem forma e vazia, agora começa a dar forma à vida dele dentro de nós. Isso é o Evangelho. Agora a religião não é assim. Cuidado com o legalismo. Nós somos totalmente dependentes da graça de Deus. E essa graça está presente aqui hoje à noite. Talvez você entrou aqui com um sentimento de culpa. Eu já passei tanto por isso, entrar na igreja, olhar para as pessoas e pensar: eu acho que eu sou a família mais disfuncional que existe. Todo mundo certinho. Eu sou filha de viúva. E quem nasce faltando um pai e uma mãe sabe a diferença que faz isso. É difícil até a gente alinhar as coisas. Eu entrava na igreja me sentindo mal. Eu olhava para a situação e pensava: todo mundo é melhor que eu. Olha como é a minha história, olha como é a minha vida. Talvez você entrou aqui hoje sentindo assim. Eu quero te dizer nessa noite que Jesus chama tanto. Jesus entende tanto o seu contexto, que talvez você nem se deu conta que Ele está aí sentadinho do seu lado dizendo: filho, olha para mim, eu te amo. Você nem parou para perceber que Ele está aqui, preocupado com você. Ele é o maior interessado na sua história, o maior interessado. A segunda observação que eu quero deixar para você nessa noite é que a graça gera santidade. A graça de Deus gera integridade, vai nos integrando novamente.
Mas a graça de Deus nos faz entender que andar com Ele é melhor do que qualquer outra coisa. E a palavra santidade significa ser separado. Fala para o irmão do lado, santidade significa ser separado. E quando você entende o amor de Deus, você quer agarrar na mão dele e andar com ele. Paulo entendeu isso e ele diz em Gálatas capítulo 2, verso 19, ele diz assim, presta atenção nesse texto. Porque eu, mediante a própria lei, presta atenção, porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. Não anulo a graça de Deus. Paulo está entendendo que a graça de Deus era suficiente. Quem foi Paulo? Um perseguidor dos novos cristãos, um religioso, um legalista. Quando Jesus é revelado a Paulo, que até então era Saulo, a graça o cobre de tal forma que ele está disposto a andar por Jesus, custe o que custar. Ele se separa por Jesus. Ele diz, agora já não sou eu mais quem vive, mas é Cristo que vive em mim. Olha para o seu irmão e diz, a compreensão da graça gera em você integridade. A compreensão da graça gera em você santidade. E a última observação hoje à noite, que eu quero deixar para vocês. Nós vemos em Tito, capítulo 2, verso 14, que fala que a graça vem nos educando, né? Vem nos transformando. Mas lá no finalzinho do versículo, se possível, eu quero que você acompanhe comigo. Tem algo interessante? Vai dar para abrir? Amém. Então vamos aguardar. Diz assim, eu quero ler para depois contar para vocês o segredinho, tá bom? Primeiro, a graça do Senhor vem nos integrando novamente, nos tornamos completamente dele. A graça de Deus vem nos santificando. Agora observa isso. O qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo. Agora vamos ler daí para frente. Um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Então quem compreende a graça começa a ser dele integralmente, e ele vai construindo, vai restaurando, vai nos educando, ele vai nos conduzindo ao caminho da santidade. Nós queremos isso, amém? Amém. Mas a última observação é que a graça produz serviço, amém? Quando compreendemos a graça, entendemos que somos um povo exclusivamente dele e zeloso de boas obras. Quando compreendemos a graça, queremos arregaçar as mangas e falar o que eu tenho que fazer para que a graça de Deus liberte também aquele que está escravizado nas drogas dele. Me libertou e ele vai libertar esse também. O que eu preciso fazer para aquela menina sair da prostituição? Ela está lá em Nurk, achando que lá ela vai ganhar todo o dinheiro da vida, mas aqueles homens estão estraçalhando a alma dela. Como Deus me restaurou, eu vou lá tirar aquela menina. Eu vou ajudar aquela menina. O que eu preciso fazer para ajudar aquela menina? Eu entendi a graça me restaurou. Quando nós entendemos a graça de Deus, você que experimentou ela restaurando o seu casamento, você vê ali fora, você anda e se depara com um casamento que está se desfazendo. Você fala, o que eu preciso fazer agora? Porque Deus restaurou o meu casamento e eu vou lá junto com o meu marido, eu vou levar a história minha, porque Deus vai restaurar o casamento desse casal também. Nós queremos servir, nós queremos trabalhar, nós saímos da zona de conforto, daquela sensação de tudo em torno de mim. Nós crucificamos o egoísmo,
Nós deixamos o egoísmo de lado. Nós queremos seguir esse Deus amoroso, esse Jesus gracioso, que nos aceita como nós somos, mas também tem o poder de nos transformar, de nos fazer novas pessoas. E essa transformação vem de dentro para fora, dando a nós um novo coração. Graça. Graça. Tudo que você precisa saber acerca de Jesus é que Ele te ama. Tudo que você precisa saber acerca de Jesus é que Ele está disposto em te perdoar. Tudo que você precisa saber de Jesus é que Ele está disposto a mudar a sua história. Mas Ele espera de nós uma resposta. Será que nós cremos? A Bíblia diz que Abraão creu. E isso foi o suficiente para Abraão ser justificado. Não foi por obras, foi porque ele creu. Será que nós temos crido que esse Deus gracioso está aqui hoje à noite? A compreensão correta da graça nos torna íntegros, nos conduz à santidade e nos leva a servi-lo por amor. E para a gente terminar, eu quero dizer para você que Paulo escreveu em 1 Coríntios capítulo 15, verso 9. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus, mas pela graça de Deus sou o que sou. E a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes, trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. A compreensão da graça foi tão grande na vida de Paulo que ele serviu, trabalhou. Ele entende que tudo foi pela graça. Nada mais do que graça. Nessa noite eu quero dizer para vocês que a Juliana estar aqui é a graça. Eu tinha tudo para dar errado. Histórico familiar terrível. Uma história de um casamento que aparentemente tinha tudo para ser bonito, mas não foi. Infelizmente não foi como eu pensava. A decepção bateu na minha porta. A vergonha gritou nos meus ouvidos, mas a graça de Deus me sustentou. O amor de Deus preencheu as lacunas do meu coração de tal forma, que hoje eu me sinto tão livre para ser totalmente dependente dele. Porque o amor dele é a maior sustentação que um homem e uma mulher precisam para viver. Graça. Eu não sei quais são as suas queixas. Como anda o teu coração? Talvez hoje meio que decepcionado, meio que amargurado. Eu queria convidar você nessa noite a beber da graça de Deus. Eu queria convidar você hoje à noite, talvez você está sendo muito legalista, sabe? Está achando que Deus vai te aceitar pelo que você faz. Não é assim. Você nunca vai fazer tudo certinho. Nunca você vai falhar. E você tem falhado. Eu quero convidar você hoje a olhar para Deus e falar: Deus, me ajuda. Sabe essa falta de paz, essa angústia, brigando com todo mundo, falando palavras impensadas? Está provando que você está perdendo a essência do Evangelho. Você está saindo da graça. Você está saindo da graça. Eu queria convidar você nessa noite a descansar. Você que já entregou a sua vida a Jesus, mas está ansioso, está preocupado. Quero convidar você hoje a entender que Deus te ama, Ele é o maior interessado em você. Você vai sobreviver bem. Você vai superar essas lutas. Você não nasceu para viver subjugado, querido. Você nasceu para ser livre. E uma vez livre, querido, uma
se Cristo vos libertar, verdadeiramente sois livres. Feche os seus olhos por alguns segundos. O que tem acontecido conosco? Será que temos entendido a graça? Fomos chamados para receber a graça de Deus revelada através do seu Filho Jesus. Paulo diz agora: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. Ele já pagou por você. Ele não quer ver seus filhos subjugados novamente, debaixo da lei, achando que só vai ser aceito pelo que faz. Não, Jesus te amou mesmo sabendo que você um dia iria errar. Um dia você iria tropeçar. Ele veio para te educar. Ele veio para te ensinar. Ele veio para te tornar íntegro. Como a terra era sem forma e vazia, Ele foi construindo algo novo. Ele veio para te reconstruir. Ele veio para te conduzir a um caminho separado. Ele veio para te conduzir à obra dele, onde você se torna um testemunho vivo do poder sobrenatural dele. Vamos nos levantar nesse momento.